E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia, mas aí eu lembrei agora da tua fala de sempre, professor Jorge. É uma aula de revisão de recuperação, certamente a gente está falando só aqui, né? Tem alguém aí? Eu acho que não tem ninguém, mano. O que você acha? E se por acaso tiver alguém? Sem problema nenhum. Por quê, professor? É porque, igual Fernando Pessoa diz, uma frase que ele dizia assim, ó, navegar é preciso, viver não é preciso. Ele não está falando da questão de saber viver, questão da exatidão, da precisão. Então, por algum contratempo, né, às vezes acontece. Exatamente. Aconteceu com você na academia, quando você estava na faculdade, Sim, ou não? claro. No ensino médio mesmo. Com Você certeza. nunca tirou uma nota baixa, não? Uma vezinha só, uma vezinha. Ixi, eu tirei várias, mas mesmo assim a gente consegue. Então é o que vai acontecer com você. Se você estiver aí, ó, tranquilão, vamos fazer aqui um resumão light, não é isso? E de boa, beleza? Vamos lá pro quadro, meu diretor? Sem mais delongas, Rogério. Aula 16.1, a nossa aula de revisão, né, de recuperação da unidade 1, professor Jorge. Aí a gente vai ver sobre vegetação de Rondônia, a hidrografia de Rondônia, parte 1 e 2, e a questão muito em voga, a questão do meio ambiente. Lá na aula 4, Rogério, a gente viu sobre a biosfera, a floresta ombrófila aberta, a densa, a estacional semidecidual, a de transição ou contato, o cerrado, a formação pioneira, a capinarana e o umirizal. Rogério, é muito assunto, hein? Vamos lá então. A biosfera ela é constituída de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida e todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem a sua importância. É isso mesmo, é como se fosse uma engrenagem, uma máquina com várias engrenagens e que todas têm que estar funcionando. E são todas interdependentes, ok? Olha que paisagem bonita aí, ó, do rio Jamari, em Itapuã do Oeste, Rogério. Exatamente. Já foi em Itapuã, Rogério? Já. É, né? Lá é legal. Sim. Então, olha só, como falamos anteriormente, a vegetação de Rondônia ela é constituída por 8 tipos principais, que é a floresta ombrófila aberta, a floresta ombrófila densa, a estacional semidecidual, transição ou contato, cerrado, formação pioneira, capinarana e umirizal. Exatamente. Então, olha só como é que se encontra a vegetação hoje, sem contextualizar o que é o quê. Apenas mostrando como é que está. Essa é uma imagem de satélite. A gente vê a área antropizada. Exatamente. Professor, essa palavra eu nunca ouvi, professor. A área antropizada que tem já atividade humana, antrópica, ação antrópica, é ação humana, ok? Mesma coisa, só apenas um termo mais bonitinho. Exatamente. Professor Jorge, antes de passar aí em relação à floresta de Rondônia, só lembrar que a que predomina aqui no nosso estado, né, quando a gente fala da floresta ombrófila, vai ser a aberta, né? É isso aí. Não mais a densa, né? Exatamente. Por conta desse avanço que a gente observa aí nesse mapa do homem sobre o espaço natural desse território. E aí, olha só, novamente o mapa agora mostrando áreas de uso, né, um pouco mais detalhada em relação à vegetação e o uso da terra pelo homem. Então, a gente vê essa parte mais verde, ainda é a floresta densa. Essa parte mais laranjada é pastagem. Olha só quanta pastagem nós temos em Rondônia. E a amarela é a agrícola. Então a gente pode ver rachurado aí no nosso quadro muito, muito, muito amarelo e laranjado. Olha só, tanto de ação humana nessas áreas. Obviamente, área muito devastada, né, Rogério? Tem que tirar a floresta nativa para conseguir fazer o trabalho de uso da terra. Exatamente. E aí a floresta ombrófila aberta, aquela que falamos que predomina dentro do estado de Rondônia, né, professor Jorge? Isso aí. Ela se caracteriza por apresentar troncos mais espaçados lá em cima, no estrato. É isso que a caracteriza como aberta, ok?
Então, o dossel é descontínuo, ou seja, tem partes que ela não vai ter aquele dossel, aquela copa bonitona, vai ter aquelas aberturas no seu dossel, e que vai permitir com que entre o sol, ok? E, em geral, é povoada por palmeiras, cipós e bambus. É tipo predominante no estado. Olha só, querido aluno, anote isso aí. É predominante no estado de Rondônia e ela ocupa, olha só, 55% da área total de nossa vegetação. Ok? Alguma informação? Tranquilo, seu Jorge. Então, agora a densa. Essa sim, ela é muito densa porque ela é muito fechada. Exatamente. Ela não permite a penetração do sol. Ela, lá no extrato superior, ela é fechada. Ela dificulta a penetração da luz do sol, como eu já disse, e tem menor presença de subbosque. Ali por baixo é mais limpo, ou seja, porque é mais fácil caminhar lá por dentro, porque tem menos... tem menos penetração do sol, vai ter menos possibilidade das plantas menores conseguirem sobreviver. Beleza. É comum a existência de árvore de grande porte e ocupa 4% de todo o nosso estado de Rondônia. Na área central, né? Isso, está mais presente na área central de Rondônia. As três matas da floresta amazônica. A mata de terra firme, esta aqui nunca inunda. Exatamente. É isso, Rogério? Muito bem, professor. Essa aqui é a mata de várzea. Essa aqui, ó, ela é sazonal. Ela vai acontecer a inundação temporariamente. E a mata de igapó, essa aqui, ela é inundada, ok? Ela é inundada. Alguma novidade aí, Rogério? Alguma observação? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos lá para uma questão. Hora de recuperar. A interdependência de fatores físicos naturais na formação da paisagem de uma região é denominada em geografia domínio morfoclimático. Considerando o conjunto em Rondônia, o domínio mais marcante é Araucária. Nós falamos em Araucária? Não. Caatinga é no Nordeste. Temperado é lá na Europa. Exatamente. E no sul do Brasil a gente tem já a zona temperada. Amazônico. Olha aí, Rogério. Será essa daí? Exato. Fechou. Amazônico é o conjunto desses fatores físicos naturais do domínio morfoclimático de Rondônia, é o domínio amazônico. Muito bem. Vamos lá. Na aula 5.1 falamos sobre bacia do Rio Madeira, falamos sobre bacia do Rio Guaporé, bacia do Mamoré e bacia do Rio Machado, os principais rios do estado de Rondônia, né, professor Jorge? Uhum. Rondônia, quando a gente fala de hidrografia, assim como o Brasil, tem essa disponibilidade de água e depende de grande parte da questão do nosso clima, quando falamos daí das bacias hidrográficas do estado e do Brasil. Porque uma bacia, quando a gente fala do clima, a gente está falando principalmente aí no caso aí, para ser considerado um rio mais cheio, caudaloso, ele tem que ser um rio onde tem uma grande concentração de precipitação. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, nós temos rios temporários que são chamados de rios intermitentes. Então, assim, por isso que o clima acaba interferindo nessa disponibilidade de água em uma determinada região. Nesse caso de Rondônia, o clima também favorece essa formação de rios perenes. Então, os fenômenos El Niño, La Niña também interferem no ciclo anual das chuvas e nas vazões dos rios do nosso estado. A hidrografia de Rondônia, quando falamos aí, nós temos Rio Madeira e seus afluentes, que formam a grande bacia hidrográfica do estado de Rondônia, e temos aí outras bacias importantes também. A nossa principal é a do Madeira, mas temos aí a bacia do Guaporé, bacia do Mamoré, bacia do Abunã, bacia do Madeira, bacia do Jamari, bacia do Machado, que o Machado também é chamado de Paraná, galera, como falamos na aula, e a bacia do Rio Roosevelt. Então, nossa principal bacia é a bacia do Rio Madeira, que é formado a partir aí, ó, dessa confluência do Rio Beni mais o Rio Mamoré. E aí nós temos, professor Jorge, as áreas das principais bacias hidrográficas do estado de Rondônia. Temos aqui Abunã, Guaporé,
Jamari, Machado, Madeira, Mamoré e Roosevelt. E falamos que esses rios aí, né, professor Jorge, a maior parte dele nascem de duas áreas aqui no estado de Rondônia, né, mais elevadas, né, que é na Serra dos Pacás Novos, aqui na região central. Vamos botar aqui. Boa parte desses rios, né? Isso. E corre essa divisor de águas, Serra dos Parecis e Serra dos Pacás, vai fazer com que as águas corram para cá e para cá, e sentido norte. Exatamente. Para o Rio Madeira. Muito bem. Beleza? Detalhe, depois essas águas correm para cá, depois elas correm para cá até chegar vir novamente para o Rio Madeira. Exatamente. É isso? Muito bem. E aí falamos também sobre a hidrografia de Rondônia, quando a gente analisa a Amazônia, o nosso rio principal, que é o Madeira, faz parte da maior bacia hidrográfica do planeta, que é a Bacia Amazônica. Rio Madeira, principal rio de Rondônia, formado pelos rios Mamoré e Beni, como eu falei há pouco para vocês. Então, a confluência desses dois rios aqui no Brasil, nós teremos a formação do Rio Madeira. É formada lá na região oeste do estado de Rondônia, próxima à cidade de Nova Mamoré. É um rio perene, navegável durante o ano inteiro, porém com alguns obstáculos no período da seca. A gente vai observar aí a formação de bancos de areia, que são ocasionados pelo assoreamento de depósitos de sedimentos no rio. Mas não impede a navegação. A galera continua navegando nesse período da seca, mas com atenção. Depois de nascer na Bolívia, onde é chamado de Beni, lá na Cordilheira dos Andes, o Madeiro passa por grandes variações de altitude até chegar lá na sua foz, que é no Rio Amazonas. Então, a extensão do Rio Madeira, falamos isso durante a aula, aproximadamente no Brasil, 1.450 quilômetros, é navegável 1.060 quilômetros, 1.060 quilômetros entre Porto Velho e a foz em Itacoatiara. Quando a gente lá fala, no Amazonas, né? No Amazonas, certamente. Sendo, menor parte no estado de Rondônia desses quilômetros, apenas 180 quilômetros. E o restante todo no estado do Amazonas, 876 quilômetros. Muito bem, Rogério. Você é um garoto que sabe ler rápido. Vamos lá, porque temos muita aula, então estamos na metade. Exatamente. Beleza, então todos os cursos que nascem em território de Rondônia, eles são afluentes ou subafluentes deste nosso querido Rio Madeira. Ok? E a maioria deles possui a sua foz localizada dentro do próprio estado de Rondônia. Exato. Então, quando falamos aí, professor Jorge, da importância econômica da hidrografia do estado, nós temos aí a produção de peixe, a geração de energia a partir das hidrelétricas, a agricultura, pecuária, de corte também a leiteira, o comércio, e é uma rota de escoamento da produção, né? De Rondônia para o mundo, né, professor Jorge? Do Mato Grosso também vem para Rondônia e de Rondônia para o mundo. Então nós temos aí o porto em Porto Velho, e que é uma grande importância aí para o deslocamento, principalmente de grãos e carne, até sua foz em Itacoatiara, no Amazonas, e de lá para o mundo, professor Jorge. Na aula 6.1 falamos sobre a hidrografia rondoniense, parte 2, e nesta aula falamos sobre a bacia do rio Mutum-Paraná, do Jaci-Paraná, do rio Jamari e do rio Roosevelt. Rio Jamari. Vamos para a informação desse rio Jamari, que tem uma grande importância também na história de Rondônia, por conta aí da hidrelétrica. Então esse rio ele nasce na Chapada dos Parecis e a sua foz é no Madeira, junto com o rio Candeias. Tem uma área drenada aproximadamente de 29.102 km². Nesta bacia está instalada a usina hidrelétrica de Samuel, que foi a nossa primeira usina hidrelétrica do estado, com capacidade de produção de 210 megawatts-hora. Mas, em função de regime hídrico, a média anual é de 85 megawatts-hora. Outro rio que falamos, né, professor Jorge, foi o rio Roosevelt. Internacionalmente famoso, né? Levou o nome do presidente que visitou ele. Exato. O norte-americano Theodore Roosevelt. Ele veio aqui e fez uma expedição com o Marechal Rondon para conhecer as riquezas, a fazer uma pesquisa na região.
Inclusive, Rondon foi o responsável pela descoberta deste rio em 1909. Na ocasião, ele tinha o nome de Rio da Dúvida, porque não se sabia onde ele ia desaguar. Né? Exatamente. Depois dessa expedição aí ficou... Será no sentido norte, sul, né? Exatamente. Aí depois ficou resolvido essa parada aí. Vamos lá. Hora de recuperar, vamos lá então. É um dos principais afluentes do rio Amazonas, tem uma extensão de aproximadamente 1.056 quilômetros de Porto Velho até na foz do rio Amazonas. 180 quilômetros deste é dentro de Rondônia e no seu curso navegável encontram-se ilhas. Estamos falando de qual? É verdade. Guaporé, Machado, Abunã, Madeira ou Jamari? De Rogério, boa. tu já viajou lá pelo Rio Madeira? Já, viajei de Madeira. Realmente tem um monte de ilha lá no meio. Tem, sim. Não é isso? Exato. Vamos lá então, meio ambiente. Nossa aula 7.1, né? Falando sobre a biodiversidade e também sobre a questão do desmatamento e queimada. Aí nós começando falando sobre a diferença entre a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. Na Amazônia Legal, a gente tem, além dos estados da Amazônia, nós temos o Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, como fazendo parte da Amazônia Legal. Exatamente. Já na Amazônia Internacional, aí além de Brasil, temos Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname. Então são vários outros países, Rogério, que para a gente ter uma noção de como é grande, né? Guiana, então é muito grande a Amazônia, vai além das fronteiras do Brasil. Muito bem. E olha a coincidência aí, quando fala da Legal, 9 países. Quando fala da Amazônia Internacional, 9 países. E a Amazônia Legal, 9 estados, né? Coincidência. Exatamente. Beleza, então, vamos lá. A Amazônia, uma observação interessante, é que em 1953 foi criada, né, a Amazônia Legal, pelo presidente Getúlio Vargas. Exato. Olha só, um mapa evidenciando o desmatamento e comparando. Olha só, essa parte que tem esse verde mais claro, o azulado, é a ação humana, é o desmatamento. Muito bem. Olha só, o ano que eu nasci, 1975, e a diferença para 2011, Rogério, está quase sem floresta. Exatamente. Já, a mesma região. Por isso que a nossa floresta, que predomina no estado, como falamos há pouco, é a floresta mais aberta, né? Densa, né? Umbrófila densa aberta. Beleza, olha só. Os municípios que mais desmataram no primeiro semestre de 2020. Olha só, Rogério. Porto Velho, campeão. Porto Velho, campeão de desmatamento. E Buritis, dos que desmataram muito, né? Está em 10º lugar. Exatamente. E olha só, Jamari aí em 2º lugar, Rogério. Candeias, Jamari. Mas bem menos que Porto Velho. Expansão da soja, pecuária no estado, né? Tudo isso. Aqui em Porto Velho está muito forte a pecuária. Beleza. Você já deve ter ouvido falar que a Amazônia é importante para todo o planeta. E essa afirmação se baseia nos seguintes fatos. Ó. Ela regula as chuvas em quase todo o Brasil. Ela influencia os regimes das chuvas na América do Sul. Ela representa a maior biodiversidade do planeta. Sendo que muitas espécies ainda nem sequer foram descobertas. Exatamente. Rogério. Então é um problema sério a gente não preservar, né? As principais consequências do desmatamento é perda de biodiversidade, exposição do solo à erosão, perda de serviços ambientais da própria natureza, Exato. Desertificação, aquecimento global, contribuição para a intensificação do efeito estufa, porque esse desmatamento libera quantidades significativas de gases do efeito estufa. Vamos lá para uma hora de recuperar, Rogério. Vamos lá, questão 3. Desmatamento é, sem dúvida, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequências do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto, vamos lá, alternativa A, o aumento do efeito estufa. B, a diminuição da biodiversidade. C, a elevação desproporcional da umidade. O maior desgaste do solo. E E, assoreamento dos rios e lagos. Então, sem mais delongas, a elevação desproporcional da umidade, é o contrário. Certamente. É isso, Rogério? Com certeza. É o contrário. Vai acabar, vai diminuir a umidade, não é isso? Diminuir, isso mesmo. Então, era o que tínhamos para o momento, né, Rogério? Fechou, né? É isso aí. Boa prova. Tchau.